Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos a perguntas e respostas. Não esqueçam de todos os dias repetir a frase de Emile Coué. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Repetir umas 10 vezes, assim que acordar, ao invés de ficar reclamando, ficar preocupado com isso, com aquilo, simplesmente defina todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Ok? Então vamos à primeira pergunta. Masculino, 33 anos, formado em engenharia civil. Quero muito atuar na minha área de formação, especificamente com engenharia diagnóstica, mas tenho notado que, apesar de eu estar estudando muito, adquirido cursos, não tenho notado progresso, receio ficar estagnado, sem conseguir evoluir em minha carreira. Comecei a frequentar a Seitonei há poucos meses. Como devo proceder nessa questão profissional? Bom, o que você tem que deixar bem claro com você mesmo é que você é que vai definir o seu futuro. Não é simplesmente, acho que tem um obstáculo aqui, obstáculo lá, parece que eu não estou evoluindo. Não, não pense dessa forma. Querer é poder. Então, querer é poder. Você pode fazer quando você deseja realmente fazer aquilo que você tem como um sonho. Então você vai conseguir, tenha mente, tenha fé nisso, tenha certeza que você vai conseguir, porque eu já notei que existe um foco, você tem foco nas coisas. E como você tem foco, você vai conseguir, ok? Mas não deixe a peteca cair, é o seguinte, não deixe de praticar, manter em mente aquilo que a Seitonei ensina, para que você não fique vacilando, não fique muitas vezes sugestionado com alguns comentários, sugestionado com alguma coisa, ou mesmo que aconteça um fracasso porque um dia não deu certo isso, não deu certo aquilo. Não tem nada que ficar pensando, não tem nada que ficar criando minhoquinhas na cabeça. Então leia o livro dos jovens, no mínimo 3 ou 4 vezes, e pelo menos uma leitura faça em voz alta, porque aí você vai registrar melhor, porque você está lendo e está gravando de uma forma muito mais forte no seu subconsciente. Então são palavras que vão te dar ânimo, vão te dar coragem, determinação, autoconfiança, e muitos relatos existem de pessoas que leram esse livro. Mas não é só isso não, ok? Outro fato muito importante é definir claramente o que você deseja. Deixa bem claro o que você deseja.
o seu subconsciente precisa estar bem gravado o que você deseja. Porque você, não somente você como ser humano, todas as pessoas, elas são movidas pelo que vem do inconsciente, aquilo que vem do inconsciente. Se uma pessoa tem um hábito de achar que nada vai dar certo, ou seja, pessimista, começa a aflorar do inconsciente, não vai dar certo, não vai dar certo, acho que não vai dar certo, tenho medo que não dê certo. Tire tudo isso, deleta esse tipo de pensamento. Então as pessoas que quando agem dessa forma, são movidas pelo lado sentimental, sentimental, lado negativo, lógico que não vai dar certo. Então você tem que preocupar, tem que olhar para frente e não deixar que um inimigo que está dentro de você, que é o pessimismo, sobressaia. Não, você tem que dominar o pessimismo vai se apagando pouco a pouco de tantas leituras, de tantas afirmações, de tantas mentalizações, orações, afirmações que você vai fazendo, aquele negativismo vai desaparecendo, por si só desaparece. Porque talvez você lembre da fita cassete, quando você tinha uma música que você não gostava, já ou cansou daquela música, e você quisesse gravar outra, como é que você fazia? Colocava aquela fita e gravava outra em cima, da mesma forma. Simplesmente gravando as mensagens positivas de autoconfiança, mensagens que te faz reerguer, fazer com que você sinta ânimo, sinta que você tem um aliado dentro de você, não um oponente dentro de você. Isso fará com que você possa vencer, ok? Mas deixa bem claro, defina claramente, ou seja, deixar claro não é simplesmente mentalizar, mas antes de mentalizar, você tem que registrar no subconsciente o que você deseja. Aquilo que você deseja é importante gravar no subconsciente. Esse é o segredo para você conseguir as coisas, é registrar no subconsciente. Por isso que as orações muitas vezes são repetitivas, para que você possa gravar no subconsciente aquilo que você deseja. Bom, no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, ali o mestre fala sobre registrar bem forte no seu subconsciente. Por esse fato que, siga o que eu vou lhe falar, nesse ponto você tem que fazer o seguinte: imaginar como se fosse um filme de uma forma bem detalhada o que você deseja. Imagine detalhes. Você disse que quer seguir esse caminho, então imagine dentro desse caminho você já atuando nessa área. Você dedicado, estudando sempre, se atualizando e já sendo um grande vencedor, num trabalho muito bem sucedido. Imagine esta cena, imagine esta cena. E se você quiser trabalhar numa empresa, imagine você já na empresa trabalhando firme, você trabalhando, sendo muito bem conceituado, você é uma pessoa muito dedicada, muito responsável, que não fica relaxando no horário, que não fica relaxando no trabalho, você é muito comprometedor. Esse é um ponto que você tem que imaginar e o sucesso, só pensar na palavra sucesso. Essa imagem que você teve, que você vai definir bem como você deseja, e uma vez que você imaginou, congela essa imagem. Congela significa, que eu estou dizendo, significa o seguinte: não fique mudando de sonho. Agora, eu gostaria que fosse isso, fosse assim. Se você fica mudando muito, o seu subconsciente não sabe o que você vai querer. Ou seja, o seu subconsciente precisa estar registrado nos seus mínimos detalhes aquilo que você quer colher. Se você quer plantar abacaxi, não fique mudando de semente. Quer colher abacate, não fique plantando outros tipos de semente. Então, aquilo que você deseja colher, plante firmemente. Isso é plantar, significa o quê? Gravar no seu subconsciente. Então, depois que você deixou claro o que você quer, congele para você, aí entra numa etapa seguinte, que é contemplar aquela imagem que você definiu. Contemplar a imagem. Contemplando, você vai regravando mais ainda no seu subconsciente, ok? Outro ponto fundamental que vai ajudar a gravar no subconsciente: escreva uma folha o seu ideal, deixa bem claro. E cole lá da sua cabeceira. Quando você for dormir, olhe para aquele papel e novamente aquele filminho que você já desenhou, aqueles detalhes que você já definiu, vai imaginando e durma com aquele pensamento. Durma com aquele pensamento e somente com aquela palavra: sucesso. Eu já consegui, eu consegui, ok? Crendo, você começa a imaginar, visualizando aquilo que Jesus Cristo disse. Tudo isso que eu estou falando é pôr em prática aquilo que Cristo disse.
orar crendo, orar crendo. Então você imaginando, você contemplando, você vai começar a acreditar que já conseguiu. Esse é um ponto forte, esse é um ponto importante para que o subconsciente possa te conduzir para onde você deseja, tá bom? Vamos à segunda pergunta. Feminino, 45 anos, conheci recentemente a Seichoné. Gostaria de saber se posso ter um oratório em casa e ler as sutras mesmo, não sendo adepta da Seichoné. Bom, não tem importância que é adepto ou não. Seichoné, daqui a pouco vou explicar. Então, se você pode fazer isso, claro que pode, claro. Seichoné, eu vou definir uma forma que o mestre fala, muito interessante. Seichoné é igual um salão e você por fora tem uma placa assim na porta, cristãos. Tem uma outra porta escrito budistas. Tem uma outra porta escrito shintoístas. Tem outra porta escrito espírita. Cada um entra na porta que ele acha que é. Por exemplo, uma pessoa que é espírita falou, entrar por aqui, eu vou entrar nessa porta porque aqui está escrito espírita. Aí o budista falou, eu vou entrar por aqui que está escrito budista. Os cristãos, seja ele católico, seja ele evangélico, cristãos, entra por aquela porta que está escrito cristãos. Lá dentro no salão, onde todos ouvem, aprendem a verdade, isto é Seichoné. Não importa se está ou não é, não importa o rótulo, sabe? A verdade é uma só. Deus é um só, Deus é um só. Deus é um só. Todo-Poderoso Criador do Universo, é Deus. Por isso que nós temos que pensar desta forma, não ficar preso aliás, uma das declarações declaratórias da Seichoné diz que transcender todo sectarismo religioso. Seichoné não fica preso a isso, preso àquilo, sectarismo é de secção, a divisão. Não, eu não sou isso, ok. Lá no mundo espiritual, baixo, ficam aquelas pessoas brigando, minha religião é melhor que a sua, minha religião é melhor que a sua. Mas à medida que vai evoluindo, vai bem mais alto, no mundo bem alto, bem evoluído, bem elevado, aqueles que alcançaram esse estágio, não fica olhando para isso. A verdade é uma só, né? Deus é um só. Então, a forma de explicar, de um falar outra coisa, isso não importa. É igual três filhos discutindo, não, correto é falar mamãe, o outro fala, não, é mãe, o outro fala, o certo é mamã, mas a pessoa é a mesma. Então, o importante é compreender a verdade. Então, o oratório, é bom que o oratório realmente é muito importante, porque o oratório, aqui para nós, parece uma casinha pequena, mas para os antepassados é uma catedral, é um templo onde eles fazem as orações. Por isso que esse seu pensamento está muito correto. Então é uma luz, é uma fonte de referência muito importante. Aliás, no livro Melhor o Seu Destino, consta o caso de um senhor que achou bobagem, então jogou o oratório no mar e depois ele foi pescar à noite. E não vinha, na linha dele não vinha peixe, não vinha, nos outros vinham peixe, mas na linha dele não vinha. De repente ele olhou assim, a luz refletindo na água. Ele viu que tinha umas coisas refletindo ao redor, ao lado da linha. E quando ele viu, perto, eram partes do oratório que ele havia jogado no mar. Como que no mar tão vasto, tão enorme, aquelas peças, aquelas partes, aquelas madeiras que faziam parte do oratório foram parar na linha dele. Voltou para casa, pediu desculpa para os antepassados, e fez um novo oratório. E tem até o caso que eu contei no meu livro, Nossa Gratidão aos Antepassados. Seichoné não obriga você a ter oratório, mas cada um vai de acordo com a sua espiritualidade, com o seu sentimento. E era tia do professor Tsugio Teramai. Isso aconteceu no Japão, ela morava, isso é coisa de século retrasado. A casa dela, como as casas de todas as vizinhanças, era de madeira. E de repente começou um incêndio. E quando ela chegou, viu o incêndio, ela correu para casa e pegou uma coisa só, o oratório. E saiu. A única coisa que ela foi socorrer na casa era o oratório. Depois, quando ela voltou, viu aquela fumaça toda, o fogo já apagado pelos bombeiros, mas só tinha uma casa de pé, a casa dela. Então os antepassados estavam lá protegendo. Tem muitos outros relatos sobre oratório. E vamos
até eu menciono no meu livro, mas vamos dar continuidade à explicação da sua pergunta. O fato de ser ou não ser adepta da Seichoné, não importa, porque a Seichoné não é seita. A Seichoné não é baseado em nenhuma religião. Se a Seichoné fosse baseada em uma religião, seria a seita daquela religião, mas não é. Então o desejo do mestre, na verdade, era para que a Seichoné fosse registrada como filosofia. Mas isso não aconteceu porque a lei do Japão não permitia registro como filosofia. Então, foi obrigado a registrar como religião. E até depois, qualquer dia eu vou contar sobre outros detalhes, como que foi esse registro, que é a contragosto do mestre. Então, no seu caso, é bom você, antes de ler a Sutra Sagrada, faça um Pai Nosso, que seus antepassados devem ter sido cristãos católicos, né? Então faça a oração Pai Nosso e depois da Sutra Sagrada. Até é bom explicar para os antepassados que não contraria nada, ao contrário, explica a própria religião que os senhores seguiam enquanto estavam aqui na Terra. Tá bom? Então, na Seichoné mesmo, temos pessoas que foram padres. Lá no Rio Grande do Sul tem o Pretor Gentil, em Santa Catarina tem o nosso amigo, esqueci sempre o nome dele, é meio complicado, é uma pessoa simpática, também foi padre. E temos pastores também, como é o caso do Pretor Soares, que foi pastor da igreja evangélica. Por isso não tem nada que se preocupar com isso, tá bom? Na página, pergunta número 3. Masculino, 30 anos. Vejo muitos defeitos nas pessoas e nos líderes religiosos. Isso contamina a minha busca espiritual. Você está correto. Qual a orientação para eu eliminar esse sentimento? Muito bem. Se todas as pessoas fizessem como você está fazendo, e fizer uma autoanálise como você está fazendo, e procurar corrigir a si próprio, todos evoluiriam. Esse é o ponto importante da vida. É fazer com que, através de uma autoanálise, uma autorreflexão, vá se corrigindo. A evolução começa aí. Não é uma coisa que está diante de nós, é dentro de nós que começa a nossa evolução espiritual. Então procure lembrar aquela frase, sempre lembrar a frase de Jesus Cristo, que ele disse, em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados. E com o juízo que julgares também sereis julgados. E na medida que você medir, você também vai ser medido. Ou seja, você planta, você colhe. Esse aqui mostra o quê? A lei da causa e efeito. Plantou, colhe. Você julgou, vai ser julgado. Você criticou, vai ser criticado. É isso que Cristo disse em Mateus capítulo 7. Tá bom? Então toda hora, procure sempre agradecer, obrigado. Tome a decisão, obrigado. E pense o seguinte, eu só vejo a parte positiva das pessoas, só vejo a parte positiva das pessoas, coisas e fatos. Você vai notar que você corrigindo, educando, repetindo isso, seu subconsciente já não vai mais sendo conduzido pelo lado crítico. Ele não vai mais ficar criticando porque você educou seu subconsciente. E você vai notar outro detalhe. Você vai perceber que o ambiente onde você estiver vai ser melhor, porque mentalmente você não está criticando o colega, não está criticando o chefe, não está criticando o outro. Então, eles vão se aproximar mais, eles vão dar um sorriso diferente do que era antes. Um sorriso de sinceridade, um sorriso de consideração, ok? Pergunta número 4. Feminino, 45 anos. Desde bem antes da pandemia, minha empresa estava bastante endividada, mas quando iniciou a pandemia piorou. Quase fechei a empresa várias vezes, já quebrei o primeiro negócio há 5 anos. Leio o Sutta para os antepassados, meditação em Shisokan, mas ultimamente não consigo me concentrar. Muitas vezes, durante a leitura e meditação, acabo pensando em dívidas e mais dívidas. Como soltar esse pensamento que não quero ter o tempo todo na minha mente? Bom, em um dos livros do mestre Masato Taniguchi, ele cita o caso de um senhor no Japão que é empresário, e com o problema da guerra, ele ficou muito endividado. Aí foi pedir orientação para um orientador religioso, um monge, se não me engano, e ele falou, deixa o problema para Deus. É Deus que vai resolver, então é Deus que vai ter que pagar. Ou seja, ele tirou de si aquela preocupação, é minha dívida. Não, a dívida é dele, sim, mas aquele peso, aquela autocobrança que ele tirou dele, as coisas começaram a falar, Deus que me orienta, Deus. As minhas obras não sou eu quem as realiza, diz
ao canto evocativo de Deus. E ele começou a prosperar. E esse senhor japonês se tornou um dos maiores empresários do Japão. Por isso, solte isso da mente. E agora outro detalhe. Você não prospera porque você ainda não perdoa determinada pessoa. Vou dizer o seguinte, estou dizendo isso porque é muito comum. Por exemplo, eu tenho um relato que vou lhe contar. O relato é de uma mulher empresária que diz o seguinte, ela disse o seguinte, enquanto não perdoei o meu ex-sócio, minha empresa não prosperou. Quando consegui perdoá-lo pelo prejuízo à empresa que ele causou e agradecê-lo por tudo que aprendi com ele, apareceu um outro colaborador que se tornou um bom parceiro, trouxe seus conhecimentos, seu trabalho e trouxe também um investidor e colocou o dinheiro no negócio da nossa empresa. E hoje esse parceiro é um sócio e que tem vontade de prosperar e crescer muito. E ajudou muito, esse novo sócio ajudou muito quando ela perdoou o ex-sócio. O perdão, e ela continua, o perdão e o agradecimento me ajudou a superar as dificuldades e me indicou o caminho da prosperidade. Agora tem outro detalhe. Além da sutra, cuido dos jazigos da família. Não diga que não tem tempo, não. De tempo a gente que faz. Eu sempre falo que tempo é igual pasta de dente que está no fim. Você aperta, aperta, sempre sai um pouquinho. Sempre sai um pouquinho. Ok? Então, se for, visite os jazigos dos seus antepassados. Se for longe, muito, por exemplo, se for outro estado muito longínquo, então peça que alguém que more lá possa cuidar. E até conforme for uma pessoa que você conhece, fazer um depósito na conta dela, alguma coisa parecida, mas de vez em quando, uma vez por ano pelo menos, vá, se for outro estado bem longínquo, vá visitar. Né? Então, não sendo longínquo como ter que atravessar 3, 4 estados, vá 2, 3 vezes por ano. Se for outra cidade dentro do mesmo estado, vá visitar 2 vezes, 3 vezes por ano. E providenciar a limpeza e levar flores. E em casa, ler a sutra. Aí sim, você vai complementar a atenção para os antepassados do lado físico, que é cuidar dos túmulos, e do lado espiritual, do lado doutrinário, que é ler a sutra sagrada. E leia o Convite à Prosperidade, no mínimo 5, 7 vezes, 10 vezes, o Convite à Prosperidade, volume 1. E tenha sempre esse livro na sua mesa de trabalho, ok? E em casa, uma pergunta, está tudo em harmonia, você e seu marido? Se você não mencionou o seu estado civil, mas se você for divorciada, você precisa praticar a oração de perdão para o seu ex-marido, se for o caso, ok? Mas se estiver casada, a situação tem que estar numa harmonia muito melhor do que você imagina, do que está sendo atual. Pergunta número 5, feminino. Tem uma micose nas unhas dos 2 dedões dos pés há muitos anos e não saram com nada. O dermatologista já até arrancou essas unhas, mas não adiantou. Tem a ver com antepassados? Como resolver? Não tem nada. Isso daí não é antepassado, não. Isso é psicossomático. Se fosse na sola do pé, uma coisa assim, ficar ressecada ou ter algumas... mas não é o caso. Isso daí significa o seguinte, você não está praticando a revelação divina da grande harmonia. Se fores atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que você não está em harmonia com tudo e com todos. E quem são essas pessoas que você ainda guarda um ressentimento? Você não tem aquela harmonia total. Quando você os vê, você não vê com aquela alegria, abre os braços com um sorriso. Isso não acontece com alguns irmãos, com alguns cunhados. Você ainda está ressentida com alguma dessas pessoas, perdoe do fundo do coração, pratique a oração do perdão para se purificar mesmo. Passa 30, 40 vezes, 50 vezes por dia a oração do perdão durante um mês, todos os dias, e veja como vai desaparecer o problema. Ok? Pergunta número 6. Feminino, 45 anos, solteira, tenho varizes e veia alta na perna esquerda. Desde o ano passado, reparei que as minhas varizes estão piorando. Sempre fui muito ativa e praticante de esportes. Com a pandemia, tive que parar as atividades físicas, me limitando a pequenas caminhadas diárias com os meus 2 cachorros, natação esporádica. Caso de varizes nas mulheres da família sempre foi presente. Lembro da minha avó que se deitava com as pernas para cima, encostadas na parede para amenizar as dores. Hoje eu faço o mesmo. Quais seriam as orientações para fazer isso? A sua avó, se ela já faleceu, ela continua com aquelas dores na perna em estado de ilusão.
Então, faça o seguinte, pode ser que realmente ela esteja nessa situação, ou pode ser também que você ficou sugestionada em ver a sua avó sempre com as pernas para o alto, pensando que será que isso vai acontecer comigo também? Será que não vai acontecer comigo? Tanto você pensar, será que não vai acontecer comigo também? Minha mãe também está assim, será que eu não vou ter a mesma situação? Então ficou gravando, e aquele medo e aquele sugestionamento fez com que acontecesse isso. Mas também pode ser que a sua avó realmente esteja ainda com aquelas dores na perna, mas ela não tem mais a perna carnal, né? O corpo, se ela faleceu, já foi enterrado. Então faça o seguinte, durante 30 dias, 21, 30 ou 49 dias, faça 30 dias, uma oração especificamente para ela. No mesmo horário, todos os dias, e leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade para ela, ok? Tem mais um detalhe. Você precisa ser mais alegre. Você pensa que está bem alegre, mas não está totalmente, muito alegre como deveria ser. Então, falta de um bom humor. O Raymond Moody Jr. cita em seu livro que o senso do humor está também ligado à longevidade. Quando fala ligado à longevidade, significa saúde, ter saúde. O riso e o humor são considerados há tempos como benéficos à saúde. Há relatos de um grande cirurgião medieval sobre a recuperação de seus pacientes, onde escreve que o médico deve cuidar de orientar o paciente em relação à alegria e felicidade. Então, um médico, um cirurgião medieval, da Idade Média, hein? Já falava que o cirurgião, que os médicos têm que procurar fazer com que o paciente tenha mais alegria e sentir-se feliz. Para atingir essa meta é permitido que parentes e amigos cumprimentem e contem piadas, ou seja, volte a mente para o lado alegre e manter o espírito do paciente sempre elevado através de músicas e, como esse médico é medieval, então fala de violas e saltério de 10 cordas, coisas da Idade Média, né? Finalmente, Mondeville, o cirurgião medieval, Mondeville é o nome desse cirurgião medieval, adverte que não se deve permitir que emoções negativas interfiram na recuperação dos pacientes. O médico deve proibir a raiva, o ódio, a tristeza ao paciente. Você pode argumentar que você é alegre, mas você ainda guarda muitos momentos, algumas decepções que você teve na vida amorosa, ou no trabalho, alguma coisa assim, ou mesmo na família, alguns fatos que você não obteve aquilo que você gostaria que desse certo, não deu certo, algumas frustrações, e essas pessoas que estavam envolvidas nessas frustrações que você guardou, nessas tristezas, você precisa perdoar essa pessoa, perdoar do fundo do coração. Então, perdoar, tirar aquele pensamento de ele é culpado, é não culpar ninguém, não condenar ninguém. Esse é o lado mais profundo do perdão. É isso que você precisa fazer. Aprender a amar os vossos inimigos, Cristo disse. Então, não é simplesmente tolerar, falar, não, eu já esqueci. Não se iluda pensando que esquecimento seja perdão. O esquecimento não é sinônimo de perdão. Então, o que você precisa fazer? Rir mais, não é sorrir. Tem uma diferença entre sorriso e riso. O sorriso é mostrar o piano. E o riso é gargalhada, você tem que aprender a dar mais gargalhada, ok? Então, vá assistir um seminário na academia, todas as academias da Seichoné, após a primeira parte da atividade do seminário do dia é oração matinal. Depois nós vamos para a ginástica. É uma gargalhada, porque se você olhar do lado, você vai ver que tem muitas pessoas que levantam o braço para a esquerda enquanto outros já estão do lado direito. Mas ninguém lá está lá com aquele espírito rigoroso, rígido, que tem que ser assim, nada disso. Então, ela se fera, ou seja, deixa à vontade. E você vai também depois notar que depois da ginástica tem o treino do riso. É nesse treino do riso que muitas pessoas ficaram curadas, inclusive pessoas que tinham mal de Parkinson, outras coisas mais, ficaram curadas no treino do riso. E também a outra tarefa que você precisa fazer, livro A Verdade e a Saúde. Ali tem uma mentalização que é a conversação com as células. Essa mentalização é uma explicação que Yogananda fez no seu livro, e o mestre fez com que nós pudéssemos pôr em prática essa mentalização de conversar com as células. Lembrando que as células são vidas pequenininhas, e nós temos 75 trilhões
E as células são indivíduos, são espíritos também, são vida de Deus. E conversando com essas células que compõem o seu organismo, como é o seu próprio corpo, então não tem problema você colocar a mão sobre as varizes e conversar com essas células do jeito que está no livro. E tem até relatos de pessoas que se curaram fazendo dessa forma, ok? Eu mesmo tinha um problema na perna, sentia uma queimação como se alguém tivesse com ferro quente passando na perna. E quando fui fazer um check-up uma vez, perguntei para a médica, ela falou, não sei. Então eu pensei, não comentei para ela, mas simplesmente eu pensei, se ela não sabe, Deus sabe. Cheguei em casa, peguei o livro Verdade e Saúde, só fiz uma vez, hein? Nunca mais senti a perna queimar, nunca mais senti. Então faça através dessa mentalização, conversar com as células várias vezes por dia. Eu fiz uma vez e resolveu, mas você praticar 10, 15 vezes por dia, você vai ver como a situação vai melhorar. Mas pratique aquilo que eu falei do riso, da oração para sua avó também, ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à parte 2. Abraços para Caraguatatuba, São Paulo, Itajubi, Regional São José do Rio Preto, pessoal da capital de São Paulo, Mococa, São Paulo, Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Inhambupe, Bahia, Vila Granada, Regional Penha, Guarulhos, São Paulo, Dracena, São Paulo, Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Paraibuna, São Paulo, Inhambupe. Já foi em Inhambupe, Bahia, novamente Inhambupe. Rio Verde, Goiânia, Catanduva, São Paulo, Jacareí, São Paulo, Regional Caiçara, Minas Gerais, Curitibanos Regional, Florianópolis. Não fica em Curitiba, não, fica em Santa Catarina. Então, novamente, sempre repetindo o que é bom. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Emílio Coelho, né? Então, sempre repetindo, coisas boas, vibrações boas, como diz na Sutra Palavras do Anjo, jamais penseis no mal, jamais pensei em coisas desagradáveis, só pense nas coisas boas, só plante coisas boas na mente. Uma dica para quem quer emagrecer. Acho que as mulheres agora ficaram com a antena ligada. Primeiramente, aquele provérbio chinês, coma metade, caminhe o dobro, ande o dobro e ria 3 vezes mais. Gargalhada, ok? E tem uma quarta que o mestre fala sobre fletcherismo, Fletcher. Isso foi no início do século XX, um americano chamado Horace Fletcher, ele popularizou, fez com que ficasse muito popular a ideia da maneira que ele fez, que ele era muito obeso, emagreceu muito, ficou famoso por causa disso. Então ele dizia para mastigar, não é 10 vezes, 30 vezes, né? Ele falava para mastigar 80 vezes, e depois de mastigar 80 vezes, até mais, cuspir aquele que sobrou na boca. E então o fletcherismo, como foi chamado no processo de emagrecimento, dizia que as pessoas deveriam mastigar a comida até as calorias forem, para extrair todas as calorias, e cuspir aquilo que era fibroso e que nada restou. E com isso a dieta também previa que o seguidor iria defecar somente, ao invés de uma vez por dia, ia defecar uma vez a cada 2 semanas. E que também as fezes não teriam odor. E o Fletcher, para provar que isso é verdade, ele carregava um pouco das suas fezes, ele dizia que tinha odor de biscoito que foi recentemente tirado do forno. Então essa era uma forma que Fletcher usou para emagrecer e realmente emagrece. Então, analisando por que emagrece, também aquilo que vai no inconsciente. Você mastigando bastante, 30, 40, ele falava para mastigar 80 vezes, mas se você mastigar 40 vezes já está ótimo. Vai mandar informação para o cérebro que você já comeu bastante, e com isso já satisfaz. E com esse fato também de andar o dobro, rir 3 vezes mais e comer metade, são fatores que fazem com que você emagreça. Então, o primeiro detalhe primeiro ponto que tem que fazer
é dominar a ansiedade. Porque na ansiedade a pessoa come atropeladamente, não é verdade? Todos os senhores, agora vou mudando de assunto, todos os senhores já conhecem, já falamos várias vezes sobre o livro A Humanidade é Isenta do Pecado. Esse livro, na verdade, são coletâneas, vários trechos que foram extraídos dos 40 volumes da Verdade da Vida. E, portanto, agora nós estamos na Verdade da Vida, volume 28, e dentre os volumes anteriores, nós já estudamos vários trechos que compõem o livro A Humanidade Isenta do Pecado, que foram extraídos do volume 6, volume 8, mais o volume 3, o 6, né, principalmente o 6. Então, esses trechos que falam sobre karma, pecado, então foi que o professor Camilo Kosomoto extraiu dos 40 volumes e compôs o livro, fez a compilação do livro chamado A Humanidade Isenta do Pecado. No momento, nós estamos no volume 28. Então, vou explicar um trecho que está nesse livro, depois, para que em seguida eu possa ler um relato muito bonito. Diz o livro A Humanidade Isenta do Pecado: naturalmente, os tratamentos médicos também têm a sua eficácia sobre as enfermidades no sentido de eliminar as condições oportunas das doenças. Os médicos, restritos ao seu campo, não fazem aos seus pacientes perguntas como: o senhor vive brigando com sua esposa, não é? O senhor tem algum problema em casa? Porque acham que se fizer esse tipo de perguntas, vai ser chamado, ou então vai ser até alguém retrucar, brigar, de ser intrometido, e receio que essas pessoas possam evitar os médicos por causa desse tipo de perguntas. Assim eles não podem curar os conflitos, dessa forma o médico não consegue curar os conflitos íntimos dos seus pacientes, conflitos esses gerados por atritos do ambiente doméstico. Por essa razão, eles eles apenas se limitam a eliminar as causas das condições oportunas da doença através de tratamento e medicamento, ou seja, aquilo que aparece apenas no corpo físico. Então isso é o que o médico acaba fazendo. Mas esse é o problema aqui, deixando de lado a solução dos conflitos íntimos dos pacientes, os quais constituem a verdadeira causa. A nascente da doença começa pelos conflitos. Mas só que o médico, com medo de ser taxado de intrometido, acaba não fazendo esse tipo de pergunta e a causa continua. Consequentemente, a doença é curada temporariamente, mas normalmente ele retorna ou da mesma forma ou de uma outra forma, porque a causa principal não foi curada. Continuando com o livro A Humanidade do Pecado, diz o seguinte: continuando a existir os conflitos íntimos, logo ele torna a ficar doente, porque a causa não foi eliminada, conforme nós dissemos. Quando há atritos no seio de uma família, cada um dos seus membros deixa-se dominar pelos sentimentos negativos, como a ira, o ódio, os ciúmes, o antagonismo, o medo, e tudo isso reflete no organismo, provocando alterações no funcionamento das glândulas de secreção interna, na circulação do sangue, no sistema nervoso, na pressão sanguínea, etc. Por isso, enquanto houver atritos na família, não poderá ocorrer a cura definitiva da doença. Portanto, eu gostaria que de agora em diante os médicos, além de curar temporariamente a doença neutralizando ou expulsando as toxinas por meio de remédios, fossem mais adiante e ajudassem os pacientes a se curarem dos conflitos íntimos gerados pelos atritos no ambiente doméstico. Interessante que ele fala, né? E acredito que desse modo as doenças não só serão debeladas com muito mais rapidez, como também não voltarão a se manifestar. Então agora nós vou contar o relato. Então o relato que ele escreveu foi o seguinte: quinta-feira retrasada, estive na pediatria do hospital e meus pediatras me pediram para avaliar o coração de uma criança que estava com pneumonia há algum tempo. Eu não sei se eles pediram
a minha avaliação por desespero ou por tentativa de algo cardíaco que pudesse estar atrapalhando a recuperação pulmonar, e se foi feito o pedido do anjo da guarda, ou se foi pedido do anjo da guarda que fez com que ele chegasse, né, e saísse desse tratamento convencional. Então, esse anjo da guarda, para que eu pudesse fazer algo de diferente do tratamento convencional. E eu digo isso porque a criança não tinha nada de cardiopatia. Depois de dar o meu parecer, estava no ponto de ir embora quando algo me impulsionou a falar com o pai, que estava tomando conta daquela criança. Ao chegar lá, perguntei se ele queria que o seu filho saísse dali curado. Ele me falou que sim. Então eu falei: vá para sua casa, peça perdão para sua esposa e tudo que você fez de errado em relação a ela, e ela também vai lhe pedir perdão. Se harmoniza com ela, aí seu filho começará a melhorar rapidamente num passe de mágica. Ele ficou me olhando por algum tempo como que hipnotizado. E aí eu saí. Na segunda-feira, novamente foi meu plantão e eu fui à pediatria para ver a criança, e ao perguntar por ela, as enfermeiras me disseram que nessa manhã ele tinha deixado o hospital totalmente recuperado, 3 dias depois. Mas a criança fulana de tal, a outra criança fulana de tal, falando de outras crianças, não tiveram a mesma sorte e foram encaminhadas para a capital totalmente descompensada. As outras crianças: está vendo, meu mestre, como as suas aulas de quarta-feira nos ensinam a verdade, através dela liberta as pessoas? Eu não sou o mestre, sou aluno do mestre Masaru Taniguchi. Então essas palavras humildemente, né? Ele falou uma coisa certa, no momento certo, que o pai não esperava que ele fosse falar aquilo. Ele ficou como hipnotizado porque o subconsciente não estava esperando que ele fosse falar a verdade. Exatamente. Vá para casa e perdoe sua esposa. E peça perdão para ela. Peça perdão para ela. Tem o perdoar aqui que nós falamos várias vezes nas aulas. Ele simplesmente pôs em prática. É aquilo que nós comentamos outra vez, que os médicos que fazem, além de simplesmente o tratamento convencional, buscar a solução dos conflitos familiares. Então, aquilo que no texto estava escrito, que ressentimento, ódio, ciúmes, outras coisas a mais, são as causas das doenças. Mas alguém pode perguntar: mas quem estava doente era o menino, mas quem estava em desarmonia eram os pais? Exatamente. Quando a criança está doente, está projetando o sentimento dos pais. Aquele choque, aquele encontro de nuvens, carga positiva com carga negativa, cujo choque faz formar raios, relâmpagos, estava atingindo a criança. Por esse fato aqui, quando as pessoas falam: uma criança está doente, eu falo: quem está doente são os pais que não estão em harmonia. Os pais que não estão em harmonia, ou então os pais estão em desarmonia com o sogro, com a sogra, com o próprio pai ou com a mãe. Ele atendeu a criança como médico, mas depois falou como preletor: você quer que seu filho fique curado? Vá para casa e peça perdão para sua esposa. Peça perdão para sua esposa. Não é? Ele não ficou com receio de ouvir: não interessa a minha vida. Ou: o senhor não tem direito de invadir a minha privacidade, a minha vida particular. Ou então: eu vim aqui para o senhor curar a doença do meu filho. Ele não ficou com receio de ouvir isso. Simplesmente falou e foi embora. Deixou que aquelas palavras ficassem mastigando, não é? Repetindo na mente do pai da criança. Simplesmente falou que era importante para salvar a criança. E assim ele tem feito o seu trabalho como médico. Então, nos meus 53 anos, além desse trabalho, nos meus 53 anos como pretor, eu nunca vi alguém orar tanto para os antepassados como ele. A quantidade de livros que ele deixa na mesa, que é exclusivamente onde ele faz orações para os antepassados. Então, até hoje, nos meus 53 anos, não vi alguém que tivesse tanto carinho pelos antepassados dele e da esposa dele, a senhora Cleide. E ele lê diariamente as sutras sagradas, a verdade e orações, uma oração da verdade e orações, trechos do livro Humanidades entre o Pecado e mais 8 ou 10 livros. Cada dia ele vai lendo algumas páginas do livro. E assim, esse trabalho de amor, dedicação. E além disso, ele
divulga revistas. Quando não era época de pandemia, ele saía às ruas para divulgar com os outros dirigentes revistas para salvar mais pessoas. Ele ia nos asilos periodicamente para visitar as pessoas de idade que estão lá no asilo e levar uma caixa de chocolate. Então esse é um trabalho de amor, esse trabalho de muito carinho. Então por isso que sempre comentamos sobre isso, porque é um exemplo de uma dedicação, um exemplo de quem pratica realmente a Seichonen. Então, na página 93, primeiro parágrafo, diz o seguinte: observando as pessoas que frequentam a Seichonoye, tenho notado que no Japão a porcentagem de ocorrência de doenças mentais, paralisia infantil, epilepsia, dança de São Vito e outras de difícil cura pela medicina é maior entre os cristãos. Mas isso não significa que a culpa seja do cristianismo, não. O que acontece no Japão foi a introdução do cristianismo ter sido mais recente. E o que acontece com isso? Aqueles antepassados que são muito conservadores e que orgulho da sua religião, vendo os seus descendentes seguindo outras religiões, tem alguns que são muito fanáticos na religião que frequentavam. E com isso, vendo os descendentes seguindo outra religião, ficam aborrecidos. Não tem aquela visão, né? Ele tem o livre-arbítrio de seguir o que ele quer. Não achava que tinha que seguir a religião tradicional. E com isso manifestava esse tipo de problema. E na página 95 diz o seguinte: pessoas que têm dificuldades para ficarem de pé, pode ser influência de algum espírito que foi rejeitado pelos antepassados. E não recebem as devidas instruções no mundo espiritual, ficam perdidos sem saber como proceder. Sofrem no mundo espiritual por ficarem em ilusão. Se um desses espíritos pede socorro a algum descendente, esses podem apresentar doença de causa inexplicável. Então, voltando ao volume 9 da Verdade da Vida, onde o Sr. Veterino explicou que aqueles espíritos que estão no segundo estágio, terceiro estágio, quando eles deixam o corpo carnal, eles são recebidos por uma multidão de espíritos lá no mundo espiritual. E a grande maioria dessas pessoas que vão recepcioná-lo são os antepassados, que ajudam a esclarecer: agora você está numa outra situação, agora você está num outro mundo, você não está mais no mundo terrenal, agora você não tem mais corpo carnal, ajuda a esclarecer isso. Mas aqueles antepassados que estão muito chateados com algum descendente, eles não vão recepcioná-lo, não vão explicar, ou seja, o ego, o ressentimento continua. Né? Não é porque deixou o corpo carnal, agora seja outra pessoa, não. O hábito, o costume, tudo isso que a personalidade do indivíduo quando estava na Terra continua no mundo espiritual. Apenas ele não tem mais o corpo carnal, mas fora isso continua as preferências, tudo isso. Ok? E, portanto, quando acontecem as situações, muitas vezes doenças na cabeça, porque houve antepassado, eu mesmo já tive a oportunidade de orientar umas 3, 4 pessoas que está um problema. Tem o caso de um jovem da cidade de Campinas que está 16 anos começou a manifestar problema na cabeça. Eu perguntei: teve mudança de religião na família? Ele falou: teve sim. E era o caso do irmão da pessoa, do pai, o tio do rapaz que estava com problema. Tio do rapaz que estava com enfermidade na cabeça que mudou de religião. Eu falei: então, faz uma oração aos antepassados, peça perdão por eles terem mudado de religião e para que os antepassados entendam também que cada um vai seguir a religião de acordo com o seu grau espiritual. Então, ele está precisando seguir aquela religião, deixa seguir. Não é contra a secção religiosa de ficarem brigando, as religiões brigarem entre si. Então, a Seichonen diz que todas as religiões, né, todas as religiões verdadeiras, são ensinamentos, são luzes que vieram de Deus. Né? Então, são luzes da verdade. Vamos na página 97. Bom, posteriormente eu orientei, e alguns meses depois eu encontrei esse casal, pai desse rapaz, e disseram que o filho já estava totalmente curado. Então acontece também isso, né, no mundo espiritual, de ficarem ressentidos por algum problema ou outro. Na página 97, 14º voto de aprimoramento da Seichonoye. Nós olhamos unicamente a imagem verdadeira e não nos prendemos ao seu aspecto efêmero e transitório e nos propomos viver uma vida serena com espírito imperturbável.
Vamos repetir. Nós olhamos unicamente a natureza divina da pessoa. E não vamos ficar, e orientamos para não ficar olhando o falso eu da pessoa. Aquele falso eu, aquele pessoa que mente, que faz coisas erradas, que xinga, que é agressivo. Isso não é o eu verdadeiro. Então, conforme disse Blaise Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, de acordo com o comportamento da pessoa, das situações, às vezes a pessoa tem um comportamento assim porque a infância dele foi problemática. Uma ocasião saiu na revista e foi até parabenizado pela Unicef, por um órgão governamental, por um órgão da ONU, sobre um trabalho que um grupo de psicólogos brasileiros fizeram de analisar, pesquisar a causa dessas pessoas que matavam friamente a outra pessoa, sem dó, sem pena e agindo de forma fria. E foram perguntar para os irmãos dessas pessoas que agiam dessa forma cruel, como que eles eram, e os irmãos eram totalmente de oposto, não era nada a favor disso, e os irmãos eram pessoas muita sensibilidade, muita bondade, muito amor. E fazendo a pesquisa somente nessas condições, onde havia uma pessoa que matava outra pessoa friamente e o irmão já era totalmente contrário a essa atitude do irmão. E verificaram que essas pessoas que matavam friamente são pessoas que sofreram muito na infância, foram praticamente abandonados pelos pais, ou mesmo que não fosse abandonado, deixado na rua, mas sofriam crueldades, eram castigados, apanhavam muito na infância, principalmente até os 5 anos de idade. Então, de tanto sofrerem agressões físicas dos pais, essas pessoas perderam aquela sensibilidade e passaram a agir dessa forma. Então, havia motivos também para essas pessoas terem esse tipo de comportamento. Por isso que Blaise Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. O consciente não sabe, mas no inconsciente está aquele conflito, aquele desejo de vingança, aquele desejo de rebeldia, de ódio contra os pais, e ele transfere isso para as outras pessoas. Por isso nós olhamos unicamente a imagem verdadeira e não nos prendemos ao aspecto efêmero e transitório e nos propomos viver uma vida serena com espírito imperturbável. Algumas pessoas devem estar lembradas daquele senhor, do tio do rapaz que começou a ter mais companhias, que o dinheiro da casa dos pais, as coisas, muitos objetos da casa dos pais começaram a sumir, e quando esse sobrinho ia na casa dele, também sumiam. Então ele estava com mais companhias vendendo as coisas que tirava da casa dele, que tirava da casa do tio, para poder esbanjar com vícios e outras coisas a mais. Ou seja, estava no caminho das drogas, dos vícios e roubando para poder sustentar. Então o que esse tio fez? Simplesmente vendo a natureza divina dele, leu 1000 vezes a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. E esse menino mudou totalmente, lembram disso? E ele voltou a trabalhar, não estava mais trabalhando, e além disso, ele chegava em casa no dia do pagamento com dinheiro, com envelope fechadinho, lacradinho, e entregava para a mãe. Então, mudou totalmente quando passou a ver a natureza divina e o tio passou a orar para esse sobrinho. E o mestre disse o seguinte, aqui ele optou, nesse trecho da página 97, ele optou para falar sobre a educação da Seichoné, o método educacional da Seichoné, que é a pedagogia da Seichoné. Então ele diz, a verdadeira educação consiste basicamente em estimular o ser humano a manifestar a capacidade ilimitada, inerente à natureza verdadeira do Filho de Deus. Em outras palavras, consiste em fazê-los manifestar a sua natureza divina, que Deus criou como expressão de si mesmo. Aquilo que está no Gênesis capítulo 1 não ficou numa mera teoria. O homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. É acreditar que o homem é a imagem verdadeira de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Que o homem é filho de Deus e a vida perfeita, verdadeiro filho de Deus. Nesse sentido, e olhar isso daí. Olhar essa natureza divina. E a expressão de que todos os seres vivos foram criados por Deus pode dar a ideia que existem separadamente, mas o sentido real é que todos os seres vivos são expressões de Deus. Todos são expressões de Deus. Tudo é expressão de Deus. Mesmo tudo que é seres vivos significa não somente os homens, ser humano, mas também os animais, né? As plantas, tudo isso.
são manifestações da vida de Deus. E nenhum ser vivo é matéria. Todo ser vivo não é matéria, é vida. Tudo que vive, tudo que existe, traz a vida de Deus dentro de si. E na oitava linha, de baixo para cima, diz o seguinte: a verdadeira educação consiste em reverenciar a imagem verdadeira do Filho de Deus que está presente no ser humano e fazer com que ela se manifeste plenamente. Aí lembrei, quem está assistindo às aulas desde o início, lembrei daquele garoto que tinha o ofício de roubar, de furtar. Então várias broncas apanhou, levou bronca toda vez, tantos sermões e não resolveu o problema. Aí a mãe teve uma ideia e arriscou, deixou uma reserva, a economia que ela tinha, deixar no caminho que o garoto passava quando ele ia para a escola. Aí deixou o dinheiro lá. E o menino viu aquele dinheiro, levou para a polícia elogiou muito, aí até saiu nos jornais, todo mundo elogiando. Ela arriscou, mas o dinheiro ela deixou de propósito para que pudesse acontecer isso. E o garoto nunca mais roubou. Então são detalhes que a mãe vendo que ele é filho de Deus, então ele recebendo aquele elogio, passou a manifestar a sua natureza divina, e aquele desejo que tinha de ilusão de querer roubar, ele desapareceu. Porque não é uma coisa da natureza, não é da natureza da vida, não é da natureza do ser humano roubar. Isso é uma ilusão, é um falso eu que está manifestando. E quando manifestas a imagem verdadeira, a imagem semelhança de Deus, o problema desaparece. Num dos livros do mestre Masaru Taniguchi, escreveu de uma senhora que enviou 4 ou 6 folhas falando do genro. Ela criticava o genro, criticou o genro, todas essas folhas foram criticando o genro. E o mestre respondeu, quando a resposta do mestre chegou numa folha de papel, numa única frase: seu genro também é filho de Deus. Só isso. Mas aquilo foi um choque. Como ela escreveu várias folhas na carta, usou várias folhas para falar mal do genro, o mestre respondeu: seu genro também é filho de Deus. E como ela era uma senhora já, uma adepta já antiga, veterana da Seichoné, aquilo foi um choque. Meu Deus, eu não estou vendo meu genro como filho de Deus. Na hora que ela sentiu isso e passou a pensar nisso, o genro mudou totalmente e se tornou dócil, maravilhoso, bondoso, como ele realmente é. E tudo isso é ver a natureza divina, ok? Muito obrigado. Qual o caminho que escolhemos para a nossa vida? Qual o caminho que está reservado para nós? A jornada até descobri-lo pode ser repleta de desafios, mas também nos permite conhecer toda a nossa capacidade para superá-los. Pois recebemos em nossa direção tudo o que é necessário para sermos felizes e irmos mais além. Será que nosso caminho está tão longe assim? Ou será que ele está bem ao nosso alcance? É o momento de se voltar para ele. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Seminário da Luz, dia 30 de maio, das 14 às 17 horas, no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Esperamos por você no maior evento da Seichonoye em idiomas japonês e português. Muito obrigado!